Meu nome é Carolina. Tenho 38 anos. E durante muito tempo eu achei que o pior dia da minha vida tinha sido aquele em que meu marido fechou a mala, evitou meus olhos e disse que estava apaixonado por outra mulher. Eu estava na cozinha quando ele falou. Nosso filho, Lucas, tinha apenas 3 anos e brincava no chão da sala, sem entender que o som do zíper da mala era o barulho de uma família se partindo. Ele não gritou, não pediu desculpas com desespero, apenas disse que precisava ser feliz. Eu fiquei parada, segurando a pia, sentindo meu mundo inclinar. Naquela noite eu perdi um marido. Mas eu ainda não sabia que, anos depois, ele perderia algo muito maior. Se essa história tocar você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Seu apoio faz outras mulheres perceberem que recomeçar é possível. O casamento não acabou de uma vez. Ele foi se desgastando em silêncios. Rafael começou a chegar mais tarde. O celular nunca ficava longe. As conversas diminuíram. O toque desapareceu. Eu perguntava se estava tudo bem. Ele dizia que era estresse. Mas o estresse não explica o olhar distante durante o jantar. Não explica o sorriso discreto para uma tela iluminada às 2 da manhã. Não explica o banho demorado logo depois de chegar em casa. Eu tentava ignorar os sinais porque admitir que algo estava errado significava admitir que eu poderia perder tudo. Até que um dia ele não mentiu mais. Era uma terça-feira comum. Lucas assistia desenho na sala. Eu dobrava roupas no quarto quando Rafael entrou e fechou a porta. Ele não sentou, não respirou fundo. Apenas disse: "Eu conheci alguém. O mundo não faz barulho quando quebra. Ele fica mudo. Disse que conheceu alguém no trabalho. Disse que com ela se sentia leve. Disse que comigo se sentia preso." Foram essas palavras que mais doeram. Preso. Eu, que havia apoiado seus sonhos, organizado a casa, cuidado do nosso filho praticamente sozinha enquanto ele construía carreira. Perguntei se era algo passageiro. Ele respondeu que não. Perguntei se ainda me amava. Ele demorou alguns segundos. E aquele silêncio foi a resposta mais cruel que já recebi. Naquela noite, ele começou a colocar roupas na mala. Não houve gritos. Não houve escândalo. Só o som do zíper fechando, como se selasse o fim de uma promessa feita diante de um altar. Lucas entrou no quarto e perguntou se o pai ia viajar. Rafael respondeu que sim. Eu senti uma dor física ao perceber que, além de marido, ele estava deixando de ser presença diária. Na semana seguinte, ele saiu de casa definitivamente. Eu fiquei parada na porta, segurando meu filho no colo, assistindo o carro desaparecer na esquina. E ali eu entendi que o abandono não acontece só quando alguém vai embora. Ele começa muito antes. Começa quando o amor vira comparação. Quando a rotina vira peso. Quando alguém decide procurar fora o que não teve coragem de reconstruir dentro. E eu fiquei olhando para o quarto vazio, tentando entender como reconstruir algo quando se está quebrada por dentro. Os primeiros meses foram humilhantes. Eu via fotos dele nas redes sociais. Restaurantes caros, viagens, sorrisos. A nova mulher parecia perfeita. Sempre bem vestida, sempre maquiada, sempre feliz. Eu me sentia substituída, como se alguém tivesse ocupado meu lugar na própria história que eu ajudei a construir. As pessoas começaram a comentar, algumas com falsa preocupação, outras com curiosidade disfarçada. "Você está bem? Ele já assumiu a outra? Homem é tudo igual." Eu sorria por educação, mas por dentro eu me despedaçava. Troquei noites de sono por lágrimas silenciosas para que Lucas não percebesse. Esperava ele dormir para chorar no banheiro, sentada no chão frio, tentando entender onde eu tinha falhado. Revivia cada conversa, cada discussão, cada momento em que talvez eu pudesse ter sido mais leve, mais interessante, menos cansada. A culpa é cruel. Mesmo quando você não fez nada errado, ela encontra espaço para morar. Ele postava declarações públicas, chamava a nova mulher de amor da minha vida.
E eu me perguntava se os 10 anos ao meu lado tinham sido apenas um ensaio descartável. Lucas perguntava pelo pai. Ele volta hoje? Ele vai dormir aqui? Eu respondia com cuidado. Nunca falei mal. Nunca usei meu filho como arma. Mas por dentro eu implorava para que Rafael percebesse o que estava jogando fora. Os finais de semana em que Lucas ia visitá-lo eram os mais difíceis. A casa ficava silenciosa demais. Eu andava pelos cômodos tentando me acostumar com a ausência dupla. Numa dessas noites, sentei no sofá e percebi algo assustador. Eu não sabia mais quem eu era sem o papel de esposa. Passei anos sendo apoio, sendo estrutura, sendo base. E quando ele saiu, levou junto a identidade que eu havia construído ao redor do casamento. As contas apertaram. Precisei reorganizar despesas, cortar luxos, aprender a negociar valores que antes eu nem sabia quanto custavam. A independência não veio como libertação. Veio como necessidade. Houve dias em que pensei em ligar para ele, pedir para tentar de novo, engolir o orgulho. Mas algo dentro de mim, mesmo frágil, dizia que voltar por medo era se abandonar 2 vezes. Então eu permaneci, cansada, machucada, mas de pé. E foi nesse fundo do poço que eu comecei, lentamente, a perceber que dor também pode ser ponto de partida. Só que naquela fase, eu ainda não via força. Eu só via perda. E parecia que ela não tinha fim. Foi no silêncio da solidão que eu comecei a me reencontrar. No começo, não foi bonito. Não foi inspirador. Foi doloroso. Havia manhãs em que eu acordava com o coração acelerado, como se tivesse esquecido algo importante, até lembrar que o que faltava era alguém ao meu lado na cama. A ausência tem peso, e eu precisei aprender a carregar o meu. Voltei a estudar. Fiz um curso online que eu adiava há anos. No início parecia impossível me concentrar. Minha mente insistia em revisitar o passado, mas cada aula concluída era uma pequena prova de que eu ainda era capaz. Arrumei um trabalho melhor. Atualizei meu currículo depois de anos deixando meus próprios planos em pausa. Fiz entrevistas com a insegurança estampada no rosto, mas determinada a não permitir que o abandono definisse minha competência. Quando recebi a ligação confirmando minha contratação, chorei. Não por causa do salário, mas porque pela primeira vez desde a separação, senti orgulho de mim. Comecei terapia. Foi lá que entendi algo fundamental. Eu não havia sido trocada por falta de valor. Eu havia sido deixada por escolha dele. E escolhas dizem mais sobre quem vai embora do que sobre quem fica. Lucas crescia. E eu precisava ser forte por ele. Não a mulher abandonada, mas a mãe que ensina dignidade. Passei a criar novos rituais. Noites de pizza na sexta. Sessões de cinema no domingo com pipoca espalhada pelo sofá. Passeios simples no parque, onde eu aprendia a rir de novo, mesmo que às vezes o riso viesse misturado com saudade. Houve dias difíceis. Datas comemorativas em que a cadeira vazia gritava. Reuniões escolares em que eu via outras famílias completas. Mas aos poucos, comecei a perceber algo surpreendente. Eu não estava quebrada. Eu estava em reconstrução. Aprendi a dirigir longas distâncias sozinha. Aprendi a resolver problemas práticos que antes eu delegava. Aprendi que independência não significa ausência de medo, mas decisão apesar dele. Também aprendi a me olhar no espelho sem procurar defeitos. Troquei a pergunta, por que não fui suficiente? Por, o que eu mereço daqui para frente? Essa mudança foi silenciosa, mas profunda. E sem perceber, eu já não chorava todas as noites. Já não visitava o perfil dele nas redes sociais. Já não imaginava diálogos de reconciliação. Eu estava finalmente respirando sem depender da presença de alguém que escolheu ir embora. Foi nesse período que algo dentro de mim se fortaleceu. Não era dureza, era consciência. Eu entendi que meu valor não diminuiu porque alguém decidiu não enxergá-lo. E quando essa compreensão se instala, mesmo que devagar, ela muda a postura, o olhar e o futuro. Eu ainda não sabia, mas essa nova versão de mim seria essencial para o que estava prestes a acontecer.
Porque antes de amar outra pessoa novamente, eu precisava aprender a não me abandonar nunca mais. Eu não estava procurando ninguém. Mas a vida, às vezes, decide surpreender. Conheci Daniel na escola de Lucas. Ele também era pai solo. Conversamos sobre tarefas, reuniões, dificuldades. Era leve, sem promessas, sem pressa. Ele respeitava meu tempo, respeitava meu passado e principalmente respeitava meu filho. Foi isso que mais me tocou. No começo, eram apenas conversas rápidas no portão da escola. Comentários sobre a prova de matemática, sobre a dificuldade das crianças em acordar cedo, sobre como a cantina parecia sempre cobrar mais caro do que devia. Nada extraordinário, nada que anunciasse uma mudança. Mas havia algo diferente na forma como ele me ouvia. Daniel não interrompia, não tentava competir com histórias. Ele prestava atenção de verdade. E depois de anos me sentindo invisível dentro do meu próprio casamento, ser ouvida era quase um presente inesperado. Descobri que ele também tinha passado por uma separação difícil. A ex-esposa havia ido morar em outra cidade, e ele precisou reorganizar toda a vida para continuar presente na rotina da filha. Não havia amargura na voz dele. Havia aprendizado. Isso me chamou a atenção. Homens machucados costumam transformar dor em raiva. Daniel transformou em maturidade. Com o tempo, começamos a tomar café depois de deixar as crianças na aula. Sentávamos numa padaria simples da esquina. Falávamos sobre trabalho, sobre medos, sobre a culpa constante de achar que nunca fazemos o suficiente como pais. Eu percebia que não sentia aquele frio na barriga ansioso que tive no início do meu relacionamento com Rafael. Não era paixão arrebatadora, era segurança. E talvez fosse exatamente disso que eu precisava. Demorei meses para contar a Lucas que estava conhecendo alguém. Tinha medo de confundi-lo. Medo de que ele criasse expectativas. Medo, principalmente, de repetir erros. Mas Daniel nunca pressionou. Ele dizia, no seu tempo. E essa frase, tão simples, era tudo que eu precisava ouvir. A primeira vez que ele veio em casa foi para consertar uma torneira que insistia em vazar. Não levou flores, não levou presentes, levou ferramentas e ficou sentado no chão da cozinha, explicando para Lucas como funcionava o encanamento, como se aquele momento fosse o mais importante do dia. Eu observava da porta, em silêncio. Não era sobre romance, era sobre presença. Percebi que, pela primeira vez, eu não estava tentando impressionar alguém. Não escolhi roupa especial. Não escondi meu cansaço. Não fingi leveza. Eu era inteira, com cicatrizes e tudo. E ele parecia confortável com isso. Foi aí que entendi que um novo começo não chega com fogos de artifício. Ele chega devagar. Como quem bate a porta e pergunta se pode entrar. E diferente da última vez, eu só abriria se tivesse certeza de que não precisaria me diminuir para caber. Demorou quase 1 ano para eu permitir que Daniel fizesse parte real da nossa rotina. Ele nunca tentou ocupar espaço, mas estava presente. Buscava Lucas na escola quando eu atrasava. Ajudava nas tarefas. Sentava no chão para brincar. Não fazia promessas grandiosas. Não tentava comprar carinho com presentes caros. Ele construía vínculo com constância. E isso para uma criança significa tudo. No começo, Lucas o chamava de tio Daniel, com certa timidez, como quem testa o terreno. Eu observava cada interação com atenção redobrada. Qualquer sinal de desconforto, e eu recuaria. Mas não houve desconforto. Houve risadas na sala. Houve desenhos colados na geladeira com o nome de Daniel escrito ao lado do meu. Houve tardes em que os dois montavam pistas de carrinho pelo corredor, enquanto eu preparava o jantar, ouvindo as gargalhadas ecoarem pela casa que um dia pareceu vazia demais. E aos poucos, aquela presença deixou de ser novidade para se tornar parte natural da rotina. Até que numa tarde comum, Lucas tropeçou correndo no parque. O tombo foi feio. Joelho ralado. Choro alto. Desespero imediato. Daniel foi o primeiro a pegá-lo no colo. Eu vi o gesto instintivo, firme, protetor, sem hesitação. Ele segurou Lucas com cuidado, limpou o machucado com a própria camisa e repetia baixinho que estava tudo bem. Eu congelei, não pela queda, mas pela imagem.
Havia algo profundamente simbólico naquele abraço. Entre lágrimas e soluços, meu filho disse: Pai. O mundo parou. Daniel congelou. Eu também. Não corrigimos. Não incentivamos. Mas naquele instante, algo se consolidou. Lucas não falou por confusão. Falou por sentimento. A palavra saiu natural, sem cálculo, sem intenção de ferir ninguém. Foi reflexo de segurança. Daniel me olhou, os olhos marejados, como quem pede permissão silenciosa para sentir algo tão grande. Eu apenas assenti com a cabeça, incapaz de falar. Não era substituição. Era construção. Naquela noite, depois que Lucas adormeceu, Daniel pediu para conversar. Disse que nunca quis ocupar o lugar de ninguém, que respeitava Rafael como pai biológico, mas que também não podia fingir que aquela palavra não tinha significado. Eu respirei fundo. Percebi que o medo que carreguei por meses, o medo de confundir meu filho, o medo de precipitar sentimentos, estava dando lugar a outra sensação. Gratidão. Porque meu filho, apesar da ausência, ainda sabia reconhecer cuidado. E talvez essa fosse a maior prova de que eu não havia falhado como mãe. Naquela noite, deitada na cama, pensei em tudo que vivemos até ali. O abandono, o fundo do poço, a reconstrução lenta. E entendi que aquela única palavra não era sobre Daniel. Era sobre cura. Sobre um coração pequeno que encontrou novamente um lugar seguro para descansar. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi com a certeza de que estávamos finalmente inteiros de novo. Rafael sempre visitava Lucas aos finais de semana alternados, mas naquele domingo específico, ele apareceu sem avisar. Entrou pelo portão enquanto Daniel ensinava Lucas a andar de bicicleta. Eu vi quando os olhos dele encontraram a cena. Lucas caiu. Daniel o levantou. E meu filho, sorrindo, gritou: Consegui, pai. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Rafael ficou parado, pálido, como se tivesse levado um soco invisível. Eu senti meu coração disparar, não por culpa, mas pela tensão que se espalhou pelo ar. Era como se o passado e o presente tivessem colidido no meio do nosso quintal. Daniel também percebeu a presença dele. Seus braços ainda seguravam a bicicleta, protegendo Lucas por instinto. Por um segundo, pensei que haveria confronto imediato. Mas ninguém falou. Lucas foi o primeiro a notar o pai biológico parado perto do portão. Pai, ele repetiu, dessa vez olhando para Rafael, sem perceber o peso daquela duplicidade. Foi nesse instante que a realidade se mostrou complexa demais para caber em uma única palavra. Rafael tentou sorrir, mas o rosto não obedecia. Caminhou devagar até nós. Seus olhos alternavam entre Daniel e Lucas, como se buscasse provas de algo que já estava explícito. Eu só vim pegar umas coisas que ficaram, ele disse, a voz seca. Não era verdade. Eu sabia. Ele tinha vindo porque a saudade apertou, ou porque a curiosidade falou mais alto. Talvez porque sentiu que estava perdendo espaço. Daniel soltou a bicicleta com calma. Lucas estava quase conseguindo sozinho. Falou, num tom respeitoso, sem desafio. A maturidade dele contrastava com a inquietação de Rafael. Meu ex-marido se agachou diante do filho e examinou o joelho ralado. Isso foi feio, hein, campeão? Lucas sorriu. Mas o pai me segurou. Eu vi o momento exato em que a frase atravessou Rafael como lâmina. Não havia acusação. Não havia provocação. Havia apenas verdade. E a verdade, às vezes, dói mais do que qualquer grito. Rafael levantou devagar. Me olhou como se esperasse uma explicação. Como se eu devesse justificar a felicidade que estávamos construindo. Mas eu não disse nada. Não era necessário. O cenário falava por si. Uma criança aprendendo a pedalar, um homem paciente ao lado, uma mãe observando sem medo. Aquilo não era encenação. Era vida acontecendo. A gente pode conversar depois? Rafael pediu, baixo o suficiente para que Lucas não ouvisse. Eu assenti. Ele ficou mais alguns minutos, tentando interagir, tentando recuperar naturalidade.
Mas havia um desconforto visível, como alguém que percebe tarde demais que o lugar que deixou vazio começou a ser preenchido. Quando finalmente saiu, o portão fez um barulho metálico que ecoou diferente daquela vez em que ele foi embora com as malas. Dessa vez, quem ficou parado olhando foi ele. E quem voltou para dentro de casa em paz fui eu. Ele me chamou para conversar. Disse que aquilo era injusto, que eu estava substituindo ele. Eu respirei fundo. E pela primeira vez, não tremi. Eu não substituí você. Você foi embora. Ele passou a mão pelos cabelos, inquieto, andando de um lado para o outro na varanda como fazia quando estava nervoso. Durante anos, aquele movimento me intimidou. Era o sinal de que uma discussão estava prestes a virar tempestade. Mas dessa vez, eu não senti medo. Senti clareza. Você poderia ter esperado, ele disse. Poderia ter pensado no Lucas antes de colocar outro homem dentro da sua casa. A ironia quase me fez sorrir. Eu pensei no Lucas todos os dias. Respondi com calma. Inclusive nos dias em que você escolheu não pensar. Ele tentou justificar. Disse que errou. Disse que se arrependeu. Disse que a outra não era o que ele imaginava. Disse que confundiu paixão com amor. Mas arrependimento tardio não reconstrói a infância. Eu senti sua falta. Ele continuou, a voz começando a falhar. Senti falta da nossa família. Eu o observei com atenção. Pela primeira vez, não via o homem que me abandonou como gigante. Via alguém confrontado pelas consequências das próprias escolhas. Você não sentiu falta quando estava viajando. Não sentiu falta quando postava fotos sorrindo. Não sentiu falta quando Lucas perguntava por que você não dormia mais em casa. Ele abaixou o olhar. Eu achei que ele fosse pequeno demais para entender. Crianças não entendem explicações, eu disse. Elas entendem presença. O silêncio se instalou entre nós. Não era o silêncio pesado do fim do casamento. Era um silêncio de realidade exposta. Ele começou a chorar. Não um choro alto, mas um choro contido, quase orgulhoso demais para se permitir existir. E foi ali que eu percebi. Ele não estava sofrendo por mim. Estava sofrendo por ter perdido o lugar que achava garantido. Eu posso tentar de novo, ele disse por fim. Posso voltar. Posso consertar. Houve um tempo em que eu teria agarrado essa frase como quem agarra uma tábua em alto mar. Mas não naquele dia. Não se conserta uma ausência com promessas, respondi. Se constrói presença com constância. Expliquei que Daniel não era um substituto. Era alguém que estava ali, que participou das tarefas, das quedas de bicicleta, das noites de febre, que escolheu ficar quando não havia obrigação. Rafael me olhou, como se finalmente compreendesse que o tempo não espera decisões tardias. Eu sempre vou ser pai dele, murmurou. Sim, concordei. Mas ser pai não é um título, é um comportamento. A conversa não terminou com gritos. Terminou com entendimento. Ele saiu daquela varanda diferente do homem que entrou. E eu fiquei ali, percebendo algo que nunca imaginei sentir. Não havia mais amor romântico, não havia ódio, não havia desejo de revanche. Havia encerramento. E o encerramento é um tipo raro de liberdade. Eu não senti vingança, senti paz, porque pela primeira vez eu não queria que ele voltasse. Eu já não era a mulher que implorava para ser escolhida. Eu já tinha sido escolhida. Por alguém que ficou. Expliquei a Rafael que ele sempre seria pai de Lucas. Mas que presença se constrói com constância, não com direito biológico. Ele saiu abatido. E eu fechei o portão sem peso. Fiquei alguns segundos parada ali, segurando a maçaneta, percebendo o quanto aquele gesto era diferente do passado. Da outra vez, quando ele foi embora com as malas, eu fechei o portão sentindo que minha vida estava sendo arrancada junto. Dessa vez, eu fechava um ciclo. Entrei em casa e encontrei Daniel sentado no chão da sala, ajudando Lucas a montar um quebra-cabeça.
Os dois discutiam qual peça encaixava melhor. Concentrados. Cúmplices. Lucas levantou o rosto e sorriu para mim. Um sorriso tranquilo. Seguro. Foi ali que eu tive certeza de que minha escolha não era sobre amor romântico apenas. Era sobre ambiente. Sobre o tipo de exemplo que eu queria que meu filho tivesse dentro de casa. Eu não queria que ele aprendesse que amor é ausência seguida de arrependimento dramático. Eu queria que ele aprendesse que amor é constância, é respeito, é parceria nos dias comuns. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, sentei na varanda sozinha. Pensei na mulher que eu fui quando Rafael saiu. Insegura, implorando mentalmente por migalhas de atenção. Comparei com a mulher que eu era agora, não perfeita, não imune à dor, mas inteira. Percebi que minha maior escolha não foi entre dois homens. Foi entre permanecer presa ao passado ou honrar a mulher que eu me tornei. E eu escolhi ficar onde havia reciprocidade. Escolhi o amor que não precisa competir. Escolhi a paz que não depende do medo de perder. Na manhã seguinte, acordei leve. A vida continuava com seus desafios, trabalho, contas, responsabilidades. Mas algo essencial havia mudado dentro de mim. Eu já não precisava provar meu valor para quem não soube enxergá-lo. Eu já não temia ficar sozinha. Porque antes de qualquer relacionamento, eu tinha reconstruído a relação comigo mesma. E quando você aprende a não se abandonar, nenhuma despedida tem o poder de te destruir novamente. Hoje, 3 anos depois, nossa vida é simples. Daniel não substituiu ninguém. Ele construiu. Rafael continua vendo Lucas, mas aprendeu que amor exige participação. E eu aprendi que abandono não define valor. Ser deixada não significa ser descartável. Às vezes, significa ser libertada. Nossa rotina não é perfeita. Ainda existem dias corridos, contas para pagar, preocupações com escola, saúde e futuro. Mas existe algo que antes eu não tinha: estabilidade emocional. Lucas cresceu vendo diálogo em vez de gritos. Cresceu entendendo que erros têm consequências, mas também que as pessoas podem amadurecer. Ele aprendeu que pai é quem orienta, quem aparece nas apresentações da escola, quem segura a bicicleta até que o outro encontre equilíbrio. Rafael, aos poucos, também mudou. Não por mim, mas pelo filho. E isso, de alguma forma, também trouxe cura. Nem todo recomeço precisa excluir alguém. Às vezes, ele apenas reorganiza os lugares. Quanto a mim, voltei a sonhar. Fiz planos que não envolvem medo de abandono. Descobri hobbies antigos. Ri de mim mesma. Aprendi que a mulher que sobrevive a uma ruptura não volta a ser a mesma. Ela volta mais consciente. Quando meu marido me deixou por outra, eu achei que tinha perdido tudo. Mas quando ele viu nosso filho chamando outro homem de pai, ele entendeu o que realmente havia perdido. E eu entendi o que realmente havia ganhado. Ganhei autonomia, ganhei força, ganhei a certeza de que nunca mais aceitarei menos do que mereço. Se essa história mexeu com você, comenta aqui embaixo. Eu escolho minha paz. Eu quero ler cada mensagem. Se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova história sobre recomeço, superação e força, e a próxima pode ser exatamente a que você precisava ouvir. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um momento difícil. Às vezes, uma história chega como companhia e vira coragem. E me conta, em que momento você percebeu que também precisava se escolher? Porque às vezes o fim que mais dói é exatamente o começo que nos salva.